Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Bom, hoje, na nossa aula, nós vamos fazer a nossa revisão automática de prova. Então, seria muito interessante, muito importante que toda a turma estivesse presente para que vocês pudessem tirar as dúvidas de vocês referente às questões. Bom, pelo que eu vi, eu já fiz o lançamento, executei o lançamento das notas. A turma foi muito bem. Acho que ninguém teve problema em realizar a nossa prova. A maioria tirou nota muito boa. A turma foi excelente na prova. Não vi grandes problemas aí, certo? Mas é sempre bom a gente discutir as questões, tá? O porquê da alternativa certa, o porquê das outras alternativas estarem erradas. Isso é uma forma de vocês revisarem mais uma vez o conteúdo, né, que está mais do que revisado. Nós fizemos uma revisão aí excelente, bastante ampla, e acredito que daí eu vi que vocês não teriam tanto problema na prova, né? Daí o resultado de vocês terem ido bem na prova. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui as questões com vocês e aí a gente vai lendo e discutindo, ok? Bom, gente, então vamos lá. Aqui a primeira questão, muito simples, que fala sobre a estrutura química do DNA. Tá? Então, a gente sabe que o DNA ele é formado por uma dupla fita, certo? Em hélice. E cada fita dessa é formada por nucleotídeos. E esses nucleotídeos eles são formados por uma trinca, ou seja, por 3 elementos. Uma base nitrogenada, um grupamento fosfato e um açúcar. Tá? Um açúcar de 5 carbonos, que no DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. Tá? Então não tem muito mistério essa questão aqui de estrutura química, estrutura molecular do DNA. Então vamos ler aqui a questão. Frequentemente ouvimos falar a respeito do DNA. Mas, afinal, o que é essa molécula? Este ácido nucleico foi descoberto em 1869 e está relacionado diretamente com as características físicas e fisiológicas do corpo humano, certo? E de outros seres vivos. Em organismos eucariontes, a molécula de DNA é encontrada no núcleo celular e em organelas como mitocôndrias e cloroplastos. Já nos organismos procariontes, esse material está presente de maneira dispersa no citosol da célula. Tá? O que essa última informação nos diz? Que o DNA é encontrado no núcleo e em organelas como mitocôndria e cloroplasto, em organismos eucariontes. E nos procariontes, ele é encontrado disperso, né? O material genético que faz alusão ao núcleo, ele é encontrado disperso no citosol, uma vez que os procariontes não apresentam uma delimitação ali em relação ao seu material genético. Com base no texto acima e de acordo com os seus conhecimentos sobre a estrutura do DNA, assinale a alternativa incorreta, tá? Então, aqui eu deixei
negritado em caixa alta para que vocês não passem despercebidos achando que era a resposta correta. E sim, a gente está pedindo a resposta incorreta, né? Alternativa incorreta. Alternativa A. O DNA carrega as informações genéticas do indivíduo? Essa alternativa, essa informação é uma informação correta ou uma informação errada? Com certeza, né, se vocês estivessem aqui na sala, vocês diriam que é uma informação correta, né? Por quê? Porque vocês, a maioria acertou, acho que todos devem ter acertado essa questão. Então, essa é uma informação correta, então não é o que a questão está pedindo, tá? O DNA, sim, carrega as informações genéticas do indivíduo. Todas as informações genéticas, né, todas as informações, as receitinhas, os genes que irão codificar uma proteína, eles estão guardados onde, gente? Armazenados onde? No DNA, né? O DNA, ele contém toda a receitinha de bolo para nos formar, certo? Então, é o DNA que carrega as informações genéticas do indivíduo. Então, não é a alternativa A. A alternativa B. Os cromossomos são formados principalmente por DNA? Essa é uma informação correta ou uma informação errada? É uma informação correta também, né? O principal componente dos cromossomos é o DNA. O cromossomo ele é formado por uma associação de DNA, né, do ácido nucleico DNA, associado a proteínas, tá? A grupos de proteínas, principalmente as proteínas histonas, que são responsáveis pelo empacotamento, né, pela condensação ali da cromatina formando o cromossomo, tá? Então, essa alternativa aqui também é uma alternativa com uma informação verdadeira. E como eu quero uma informação incorreta, não pode ser esta alternativa. Alternativa C. O DNA, assim como o RNA, é formado por nucleotídeos, que são constituídos por um grupamento fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Isso a gente falou logo no iniciozinho da nossa aula de revisão automática de provas, que o DNA, assim como o RNA, né, que são ácidos nucleicos, são formados por nucleotídeos. E os nucleotídeos, eles são formados por uma trinca de elementos. Que elementos? Um grupo fosfato, uma base nitrogenada e um açúcar. Que no DNA é a desoxirribose, no RNA é a ribose. Uma diferença entre DNA e RNA aí, só para complementar essa informação, é que o RNA ele é uma fita simples, né? RNA ele é uma fita simples. E o DNA é uma estrutura em fita dupla, ok? É uma dupla hélice, é uma fita dupla em forma de hélice, ok? Outra informação importante é no DNA, que inclusive é importante para a resolução de outra questão que vem aí mais abaixo, é que os nucleotídeos de uma determinada fita da molécula de DNA, eles são ligados por meio de ligações o quê? Fosfodiésteres. E os nucleotídeos de fitas paralelas, na dupla fita, ele é ligado por meio de ligações de hidrogênio, também chamadas de pontes de hidrogênio. Ok? Então, aqui a alternativa C também está correta. Por isso, não é a alternativa que a gente quer. Alternativa D. Os nucleotídeos que formam o DNA diferenciam-se daqueles presentes no RNA por apresentarem uma ribose e a base nitrogenada timina em sua estrutura. Essa informação está certa ou está errada? Está errada, né? Está até aqui já destacada em vermelho, que essa é a alternativa correta, porque é o que a questão pede, porque isso daqui representa uma informação falsa. Logo, como a questão que é uma informação falsa, é essa que é a alternativa correta para o que a questão está te pedindo, certo? Vamos ver onde é que está o erro aqui, ó.
Os nucleotídeos que formam o DNA diferenciam-se daqueles presentes no RNA por apresentarem uma ribose? Não, né, gente? O nucleotídeo do DNA ele não apresenta uma ribose, o açúcar ribose na sua estrutura química. Ele vai apresentar o açúcar desoxirribose. Desoxi lembra até de DNA, então o açúcar desoxirribose e não a ribose. A ribose está presente no RNA, então esse açúcar não pode diferenciar o DNA do RNA, uma vez que ele não está presente no DNA e sim no RNA. E a base nitrogenada, a timina, em sua estrutura? Timina, sim, né? A timina está presente no nucleotídeo de DNA e não no nucleotídeo de RNA. Quem é o análogo à timina que compõe o nucleotídeo do RNA? É a uracila, né? No DNA, a timina pareia com a adenina. Quem vai parear com a adenina no RNA já é a uracila, uma vez que o RNA, né, o nucleotídeo do RNA não tem timina, e sim ele vai apresentar o análogo à timina, que é a uracila. Ok, gente? E por que não é a alternativa E? Porque a alternativa E também te traz uma informação correta. Quer ver? Vamos lá. As bases nitrogenadas de fitas diferentes, ou seja, as bases nitrogenadas, né, que são as subunidades formadoras dos ácidos nucleicos, tá? As bases nitrogenadas de fitas diferentes, ou seja, de fitas diferentes. As bases nitrogenadas são componentes dos nucleotídeos que compõem os ácidos nucleicos. Acompanhe o raciocínio. Então, aqui eu tenho os nucleotídeos, certo? Então, bases nitrogenadas de fitas diferentes. Das fitas diferentes, duas fitas que compõem o DNA. Na dupla hélice de DNA, são ligadas por pontes de hidrogênio, falei mais à frente também, né? Que as bases nitrogenadas dos nucleotídeos que compõem as fitas diferentes da molécula de DNA são ligadas por ligações chamadas de pontes de hidrogênio. E aqueles nucleotídeos de uma única fita, né, da fita em questão, eles são ligados por meio de ligações chamadas de ligações fosfodiésteres, tá? Então, a alternativa E contém uma informação verídica, verdadeira, logo não pode ser a alternativa pedida pela questão. Certo, gente? Essa questão estava super simples, eu creio que vocês não tiveram problemas. Vamos para a questão 2. O que diz na questão 2? De outro lado, o galardão de química ficou com os inventores de ferramentas para estudar proteínas, que são os verdadeiros atores do drama molecular da vida. Então, o autor do texto, ele intitula a proteína como sendo os verdadeiros atores do drama molecular da vida, né? Se a célula, né, todas as vias que abordam todo o sistema, né, metabólico celular, todo o sistema molecular fosse uma novela, esse autor ele diz aqui que as proteínas são os atores principais, né? Os atores do drama, desculpa. É verdade que a Fundação Nobel ainda fala no DNA como diretor da cena, a comandar a ação das proteínas. Mas talvez não seja pretensioso supor que foi um lapso e que o sinal emitido por essas premiações aponta o verdadeiro futuro das pesquisas biológicas e médicas muito além do genoma e de seu sequenciamento. Uma simples soletração. O autor refere-se às proteínas como atores do drama molecular, né? Da novela molecular, que são os atores, as proteínas. E ao DNA como o diretor da cena. Se as proteínas são os atores, quem está ali dirigindo, né, comandando todas as cenas, seria quem? O DNA. É assim que ele enxerga essa novela molecular. Essa referência de o autor declarar a proteína como sendo os atores e o DNA como sendo o diretor,
Deve-se ao fato de que, né? Então, vocês tendo conhecimento teórico, técnico a respeito das propriedades, a respeito da função, a respeito da estrutura proteica e também de todos esses elementos do DNA, vocês irão, com certeza, resolver essa questão de forma tranquila, tá? Então, a alternativa A, porque ele se refere à proteína como sendo os atores e ao DNA como sendo o diretor. A alternativa A diz que, devido não ocorrer uma correlação funcional entre DNA e proteínas no ambiente celular. A alternativa B. A alternativa A, gente, vamos analisar aqui. Vocês acham que não há uma correlação, uma colaboração funcional entre DNA e proteína no ambiente da célula? Claro que isso está errado, né, gente? Existe sim uma relação direta do DNA com a proteína, uma vez que no DNA estão presentes os genes que codificam as proteínas, né? Os genes que são transcritos em um RNA mensageiro e do RNA mensageiro, né? Eles são lidos pelo ribossomo lá no citosol da célula para formar, para sintetizar uma proteína que irá realizar as funções, as grandes funções, né? As variadas funções na célula, certo? Então há uma correlação, sim, direta, íntima entre DNA e proteína. Então, por isso está errado. Há uma correlação funcional. B. O DNA controlar a produção de proteínas, aí tudo certo, né? O DNA controla a produção de proteínas. Ele que tem informação, ele que tem a receitinha de bolo para formar a proteína. Se não tivesse a receitinha de bolo, não tem proteína. E também o DNA atuar como catalisador de reações químicas celulares, o erro está aqui, tá, gente? O DNA ele não atua como um catalisador, um iniciador de reações químicas, tá? Um acelerador de reações químicas. O DNA não tem essa função. Ele tem a função de armazenar a informação genética, né? De estocar a informação, de estocar os genes. E controlar também o quê? Através da sua correlação com a proteína, comandar de forma indireta essas reações, uma vez que ele contém a informação para sintetizar as proteínas, tá? Mas ele não atua como catalisador de reações químicas. Ok, gente? C. O material genético ser constituído por proteínas, o DNA, o material genético, na maioria dos organismos, ele é constituído por proteínas, gente? Não, né? O material genético, ele é constituído por nucleotídeos, né? O material genético é o ácido nucleico, tá? É um ácido nucleico, é o DNA. E quais são as subunidades que formam o DNA? Os nucleotídeos, tá? A proteína é formada por aminoácidos. Então, nada a ver aqui. Por que eu digo na maioria dos indivíduos, gente? O material genético, que o DNA é o material genético na maioria dos indivíduos. Porque em vírus, nós temos vírus tanto de DNA e vírus também de RNA. Outra exceção é que existem vírus que apresentam uma molécula de DNA em fita simples, que no geral, né, na grande maioria das vezes, o DNA ele está presente em forma de fita dupla, né? Ele é uma fita dupla. E tem vírus que apresentam RNA em fita dupla. A gente sabe que o RNA, em geral, ele é uma fita simples, né? Ele coexiste com uma fita simples. A alternativa D, gente. As proteínas não terem qualquer controle sobre o metabolismo celular? O que vocês já acham dessa alternativa? Errado, né, gente? As proteínas têm total controle do metabolismo celular, uma vez que elas atuam como enzimas, como receptores, como moléculas sinalizadoras, certo? Como transportadores, então elas têm
um controle bem amplo do metabolismo celular. Então, a única alternativa que nos restou é a alternativa E, né? Do porquê o autor considerar as proteínas os atores do drama molecular e o DNA o diretor. É devido o DNA controlar a produção de proteínas, isso a gente já tinha visto aqui, que essa informação estava correta. E estas, ou seja, as proteínas controlarem a atividade celular, tudo certinho, tudo perfeito. É por isso, o DNA controla a produção das proteínas, então ele comanda as proteínas. E as proteínas controlam a atividade, ou seja, elas regem a cena, o cenário, elas são os atores, ok? Principais ali no metabolismo celular. Tudo tranquilo aí, né, gente? Então, vamos agora para a terceira questão. Essa prova estava mamão com açúcar, né, galera? Tanto que a maioria fechou a prova. E estão de parabéns. Questão 3. Um dos pressupostos fundamentais e principais da biologia celular é o de que todas as células se originam a partir de células pré-existentes, né? Já dizia lá a teoria celular de Schleyer e Schwann, lá do século XIX, que todo ser vivo é proveniente de uma célula. Tá? É constituído por célula e é proveniente de uma célula. E todas as células são provenientes de uma célula que já existia, né? Todo ser vivo é constituído por célula e toda célula vem de uma célula que já existia. Isso diz a teoria celular. Porém, existe uma exceção, olha. A exceção da célula ovo ou zigoto, que nos seres vivos com reprodução sexuada, que no caso a nossa, resulta da união de duas células reprodutivas. O zigoto ou célula ovo, ele não é formado da fusão entre o gameta masculino e o gameta feminino, que na espécie humana, o espermatozoide e o ovócito secundário, cada um deles, né, cada uma dessas células apresenta metade do número de cromossomos que constitui a nossa espécie, tá? Então, a célula ovozigoto, ela é formada a partir da fusão dessas duas células. Tá? Então, essas células não vêm de outra que já existia, elas vêm da fusão de duas células com metade do número de cromossomos. Essa é uma exceção. Cada qual, ou seja, cada gameta, com metade da informação genética de seus pais. Dentro do contexto da divisão celular, uma célula somática, ou seja, uma célula somática é uma célula que não é uma célula sexual, que não é um gameta. Ok? Nós somos constituídos por dois grupos de células, as células somáticas e as células gaméticas. As células somáticas vão dar origem aos nossos tecidos, aos nossos órgãos, e as células gaméticas serão responsáveis por formar, né, produzir os gametas. Ok? As células germinativas. As somáticas vão formar os nossos tecidos, tá, e órgãos. E as células germinativas vão formar os gametas, ok? Então, as somáticas não são células germinativas. Logo, essas células vão se dividir por mitose, não por meiose. Então, dentro do contexto da divisão celular, uma célula somática que tem 4 cromossomos, ao se dividir, apresenta na metáfase. Então, essa célula somática entrou lá no processo, no ciclo celular,
A gente tem que relembrar, né, que esse ciclo celular ele é dividido em intéfase e mitose. Então, a célula entrou lá na fase G1, cresceu, sintetizou suas proteínas, foi lá para a fase S. Lá na fase S, ela duplicou seu material genético, ok? Então, se ela tinha 4 cromossomos, e lembre, a célula, quando ela está em intéfase, ela apresenta o que, gente? Cromossomos com cromates únicas, tá? Um que veio do pai, um que veio da mãe. Chegou na fase S da intéfase, o que acontece? Cada um desses cromossomos duplica. Então, se eu tinha um do pai, vamos, para exemplificar, para ficar melhor para vocês, cromossomo 1 dos nossos 23 cromossomos. Então, cromossomo 1 do pai, cromossomo 1 da mãe. Na fase S, o cromossomo 1 do pai duplicou, ficaram 2, e o cromossomo 1 da mãe também duplicou. Tá? Então, agora eu tenho 4 cromossomos, né? 2 do pai, 2 da mãe. Só que quando esses cromossomos duplicam, gente, eles se unem pelo centrômero, formando um único cromossomo. Como um único cromossomo, aqui também um único cromossomo. Só que agora esse cromossomo ele está na condição de 2 cromátides. Normalmente, nossos cromossomos eles estão na condição de uma cromátide, tá? Nossos cromossomos têm apenas uma cromátide. Quando é que eles vão apresentar 2 cromátides? Quando a célula entra em divisão, tá? Quando a célula passa ali pela fase S da intérfase do ciclo celular, tá? Duplicou, aí formou 4 cromossomos, só que quando eles se unem, cada 2 cromossomos desses que duplicaram formam um único cromossomo com 2 cromátides. Esse é o cenário que vocês têm que tentar imaginar. Tá? Então, aqui 4 cromossomos, passou pela fase S, ficaram 8 cromossomos, só que cada um desses 2 uniram pelo o quê? Centrômero. Então, ficaram ainda 4 cromossomos, né, gente? Porque se eles se uniram, agora eu tenho o quê? Cromossomos com 2 cromátides. Cada um deles lá, dos 4 cromossomos. Duplicaram, se uniram pelo centrômero. Então, tenho 4 cromossomos agora com cada um deles com 2 cromátides. Não mais com uma cromátide, como era antes, ali na fase G1, antes de entrar na fase S. Tá? Então, quando ele chega na metáfase, já passou pela fase G2, né, já estão unidos pela região centromérica, eu já vou ter o quê, gente? 4 cromossomos, né? Cada um desses cromossomos com 2 cromátides, ok? Outra informação, na mitose, a gente está falando de mitose porque a gente já até grifou aqui que esse processo de divisão é referente a uma célula somática. Que na mitose, na metáfase da mitose, os cromossomos se organizam em fileira, em fileirinha, tá? Em fileira, um embaixo do outro. Isso a gente viu lá na nossa última aula antes da revisão. Na verdade, na nossa primeira aula, tá? Logo quando eu substituí o professor Bruno. Que os cromossomos são organizados em fileirinhas, certo? Lá na meiose, no caso, na metáfase da meiose 1, esses cromossomos estão organizados um ao lado do outro, tá? Mas na mitose eles estão organizados em fileiras. Sabendo disso, agora ficou fácil analisar cada uma das alternativas. A alternativa A, que a gente já está vendo aqui destacada em vermelho, que é a alternativa correta. O que que diz? Que ao se dividir, essa célula somática com 4 cromossomos apresenta na metáfase, ou seja, depois passou por G1, S, G2, lá na prófase, lá na mitose, pela prófase, chegando na metáfase. Apresenta 4 cromossomos? Sim. O número de cromossomos não mudou, por quê? Porque cada um dos cromossomos que duplicaram, eles se uniram pelo centrômero, formando um único cromossomo. Se separar, fica 4 cromossomos, tá? Mas como eles estão unidos, fica 2 cromossomos, né? Os outros também, 1 mais 1, então ficaram 4 cromossomos.
aos pares. Cada um deles com 2 cromátides. Cada um com 2 cromátides, porque é mitose, tá? E se fosse meiose, tá? Também cada um com 2 cromátides. Nessa fase aí. No caso, se for meiose 1, tá? Na meiose 2 ocorre a separação. Alternativa B, por que não pode ser? 4 cromossomos distintos, até aí tá certo. Cada um com uma cromátide? Não, né, gente? Por quê? Porque eles passaram pela fase S, esses cromossomos duplicaram e se uniram pelo centrômero. Então, é cada um com 2 cromátides. E outra coisa, por que esses cromossomos são distintos? Porque um vem do pai, outro vem da mãe. Então, eles são distintos. Tá? Duplicou, continuam sendo diferentes um do outro. C, 4 cromossomos pareados 2 a 2? Não, né, gente? Na mitose, os cromossomos homólogos, eles não pareiam 2 a 2, tá? Um ao lado do outro. Eles pareiam enfileirados, né? Um embaixo do outro. Cada um com 2 cromátides, isso aqui está certo, isso aqui que está errado. A alternativa D, 4 cromossomos pareados 2 a 2, cada um com uma cromátide? Não, né? São 4 cromossomos, mas não são pareados 2 a 2 e não são cada um com uma cromátide. Cada um desses cromossomos estão com 2 cromátides lá na metáfase. E a alternativa é 2 cromossomos, cada um com 2 cromátides. Claro que não, né? São 4 cromossomos, como é que vai reduzir a 2 cromossomos? Não é nem meiose, é mitose, uma vez que são células somáticas. Certo, gente? Então, vamos para a quarta questão. Quarta questão. Aqui já fala sobre mendelismo, né? Já entrando aqui nas questões mendelianas. O sucesso dos experimentos de Mendel está diretamente ligado ao material escolhido para a sua pesquisa. Ervilhas da espécie Pisum sativum, tá? Que são as ervilhas de jardim. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não representa uma vantagem do uso dessa espécie. Quando Mendel escolheu as ervilhas de jardim para realizar os seus experimentos, né, para estudar a hereditariedade, seus experimentos de hereditariedade, ele escolheu essa espécie devido a ela apresentar algumas vantagens. Certo? A questão está te pedindo uma que não é vantagem, tá? Uma das únicas alternativas aqui que não representa uma vantagem. E vamos relembrar essas vantagens. Uma dessas vantagens era o fácil cultivo, que já está dizendo aqui a alternativa A. Era uma espécie fácil de cultivar, né? Ele poderia cultivar tanto em jardins experimentais, como ele morava ali no monastério, e ali existia um jardim amplo, ele realizava as suas plantações, os seus experimentos em jardins experimentais. Mas uma outra alternativa para realizar esses cultivos seria em estufas, né? Você pegar, plantar as sementes em vasinhos e colocar em estufas. Tá? Então, era fácil de cultivar e não tinha tanto custo. A alternativa B, produz poucos descendentes. Isso daqui era uma vantagem? É uma vantagem para quem quer estudar hereditariedade? A espécie produzir poucos descendentes? Não, né, gente? Por isso que essa alternativa aqui é uma alternativa, a alternativa pedida pela questão, né? É a alternativa que não representa uma vantagem do uso da espécie. Por quê? Uma vantagem seria o quê? A produção de muitos descendentes. E a ervilha produz muitos descendentes, tá? Então, a errada aqui
A única que não representa uma vantagem é esse fato de produzir poucos descendentes, porque isso não seria uma vantagem para os experimentos de hereditariedade de Mendel. Alternativa C, por que não poderia ser a alternativa C? Ciclo de vida curto. Ciclo de vida curto é uma vantagem ou é uma desvantagem? É uma vantagem. Para você estudar hereditariedade, o interessante é que a espécie escolhida tem um ciclo de vida curto. Porque ela tendo um ciclo de vida curto, você consegue acompanhar mais gerações. Isso quer dizer que ela chega mais rápido ao período reprodutivo para produzir as sementes, para que Mendel pudesse plantar e aí gerar a próxima geração e aí subsequente a geração subsequente. Então, o ciclo de vida curto é uma vantagem porque ele proporciona o acompanhamento de várias gerações. Então, você consegue acompanhar ali as características em várias gerações. Por que não poderia ser a D? Facilidade de polinização artificial. Isso era uma vantagem em relação às ervilhas para Mendel? Sim, né, gente? As ervilhas eram fáceis de se realizar ali uma fertilização, uma fecundação cruzada, né? Por meio, né, da manipulação ali dessas plantas. Você poderia pegar ali com um pincelzinho, como a gente viu em aula, os grãos de pólen de uma planta e transferir esses grãos de pólen para outra planta. Então, eu poderia fazer vários ali cruzamentos artificiais para poder acompanhar o resultado desses experimentos, né, desses cruzamentos. Então, isso aqui era uma vantagem. A alternativa é: possui muitas características fenotípicas contrastantes. Isso é uma vantagem? Sim, né, gente? Apresentar muitas características contrastantes é uma vantagem também da ervilha, uma vez que Mendel estudou 7 características contrastantes, diferentes, bem visíveis a diferença. O contrastante está aí, eu consigo diferenciar muito bem uma característica da outra, né? Por exemplo, ele estudou a característica estatura, plantas baixas em torno de meio metro, cruzando com plantas altas em torno de 2 metros de altura. Outra característica que Mendel estudou, cor da semente, semente de cores amarelas, semente de cor verde. Então, amarelo e verde são cores diferentes, né? Com a diferença bem visível, então ele poderia acompanhar. Textura da semente, semente lisa, semente rugosa. Quem era dominante, quem era recessiva aí? A cor amarela da semente é a dominante, né? A cor verde, a recessiva. Textura lisa, dominante, rugosa, recessiva. Ele estudou também a cor da vagem, vagem amarela, vagem verde, textura da vagem rugosa, vagem lisa, cor da flor, cor púrpura, cor branca. Então, todas essas características aí são características que ele conseguia distinguir de forma bem clara, tá? Por isso, características contrastantes, e isso é uma vantagem para ele. Ok, gente? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B, tá? Porque a questão está te pedindo a única que não representa uma vantagem do uso dessa espécie, da Pisum sativum, tá? Então, a alternativa B. Até aí, acredito que esteja tudo tranquilo. Então, continuando, adiante. Quinta questão. Ao realizar seus experimentos com ervilhas, Mendel cruzou plantas com sementes amarelas e verdes, tá? Ele pegou plantas puras amarelas e cruzou com plantas puras verdes. Como é que ele definiu, né? Como é que ele chegou a essa pureza nessas plantas? A gente viu em aula que ele pegou
a planta amarela e deixou essa planta amarela se autofecundar por 7 gerações. Aí ele foi acompanhando. Se em 7 gerações não nascesse nenhuma planta com semente verde, ele considerava essa planta como sendo pura para a característica amarela. E essa pureza diz respeito ao que, gente? Caracteriza essa planta como uma planta homozigota, é pura, apresenta apenas um tipo de alelo para aquela característica. Em relação a verde, ele fez a mesma coisa. Deixou, né, a planta com semente verde se autofecundar por 7 gerações. Se não surgisse nenhuma amarela, ele consideraria pura, ou seja, homozigota para aquela característica. Então, ele pegou essas plantas puras, a com semente amarela e a com semente verde, e cruzou, né? Fez uma fecundação, uma polinização cruzada, artificial. E aí, o que ele obteve na geração F1? Ou seja, na geração filial 1. 100% das plantas com sementes amarelas, quando ele cruzou as puras contrastantes. Em F2, ele obteve 75% das plantas com sementes amarelas e 25% de plantas com sementes verdes. Ou seja, 100% da geração F1 apresentava sementes amarelas. E de acordo com os experimentos, né, de Mendel já bem estabelecidos, ele pegava essas plantas de F1 e deixava elas se autofecundarem, né? Que seria a mesma coisa que uma fecundação cruzada, já que todas elas são amarelas. Deixava autofecundar e aí ele obtinha uma outra geração, que no caso é a geração F2, certo? E ele observou que na F2 existiam 75% das plantas com sementes amarelas e 25% com sementes verdes. Observando isso, gente, o que Mendel conseguiu concluir? Podemos concluir, portanto, que em F1, ou seja, na geração F1, ou seja, os filhinhos lá dos puros, lá dos homozigotos, né? Temos indivíduos em F1. Qual é a característica desses indivíduos em F1, de acordo com as alternativas apresentadas? A alternativa A, gente, diz que esses descendentes, né, da geração parental, ou seja, F1, são homozigotos dominantes? O que vocês acham? A geração F1 é homozigota dominante? Não, né, gente? Por que eles não são homozigotos dominantes? Porque quando eles foram cruzados, o que aconteceu? Surgiram o quê? Plantas verdes novamente, né? Eles não podem ser homozigoto dominante, porque se todos eles de F1 fossem homozigotos dominantes, no caso, vamos colocar aqui, bem aqui ao lado, se todos eles fossem homozigotos dominantes, cruzando só daria o quê, gente? Plantas amarelas, azão, azão. Seriam plantas amarelas. Tá? Mas a gente sabe que quando os descendentes de F1 foram cruzados, na geração F2, surgiram quem? Surgiram plantas com sementes verdes. 75% com sementes amarelas e 25% com sementes verdes. Tá? Então, os indivíduos de F1 não podem ser homozigotos dominantes. Tá? Então, descartada essa aí. A alternativa B, homozigotos recessivos, os indivíduos de F1 são homozigotos recessivos?
Não, né? Porque se fossem homozigotos recessivos, seriam azinho, azinho, vezes azinho, azinho. Que daria 100% de azinho, azinho. E aí, os filhos deles, né, a prole deles, seria o quê? Azinho, azinho, que representa a característica, o quê? Verde. E a gente sabe que em F2 surgiram amarelas e verdes. Então, não pode ser também aqui. A alternativa C diz que os indivíduos, a prole F1, né? Ela é heterozigota, é constituída por indivíduos heterozigotos, tá certo isso? Correto, né, gente? Porque para surgirem 75% de indivíduos amarelos e 25% de verde, só a prole, os indivíduos de F1 sendo heterozigotos. Quer ver? Vamos fazer aqui. Azão, azinho, vezes azão, azinho. Que vai dar o quê? Vamos fazer completo. Azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, azinho, azão, mas o azão vai na frente porque ele é dominante. Fica azão, azinho. E azinho com azinho, fica azinho, azinho. Então, vamos ver se isso está de acordo, se concorda com o que a questão diz para a prole de F2. 75% de plantas com sementes amarelas. Vamos ver. Azão, azão é uma planta com semente amarela? Sim, né? Porque ela apresenta pelo menos um dos alelos dominantes. Tem 2 alelos dominantes. Azão, azinho e azão, azinho representa a característica semente amarela? Sim, porque tem um alelo dominante, tá? Porque professora, porque o azão ali é o que representa o alelo dominante? Porque quando os puros foram cruzados, lá na geração parental, eles obtiveram 100% de plantas com sementes amarelas. Então, a característica amarela é a característica dominante, tá? Logo, para o indivíduo apresentar a semente amarela, basta ele ter um alelo dominante, ok? Então, azão, 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 azinho, azão, azinho, característica amarela. E azinho, azinho, característica verde, né? Para ser recessivo, né? Para ter a cor semente verde, a planta ter a cor da semente verde, ela tem que apresentar os 2 alelos recessivos. Então, a única alternativa correta aqui é a alternativa C, que diz que os indivíduos de F1 são heterozigotos para produzir uma F2 com a proporção apresentada. Por que não pode ser a letra D? A letra D diz que a prole, né, que os indivíduos de F1 são puros dominantes. Não, né, eles não são puros dominantes. Se eles fossem puros dominantes, eles seriam tudo azão, todos azão, azão, tá? Porque puro é sinônimo aqui em genética de homozigoto, tá? Homozigoto dominante. Então, homozigoto dominante seria azão, azão. E não é, tá? Indivíduos de F1, a gente já descobriu que eles são heterozigotos. Azão, azinho. Eles são puros recessivos? Também não. A gente sabe que eles são heterozigotos, não são puros recessivos. Puro recessivo também quer dizer homozigoto recessivo, ou seja, esses dois estão repetindo as alternativas A e B de uma outra forma. Tá bom, gente? Tudo certinho? Então vamos para a 6ª questão. 6ª questão. Considere os seguintes cruzamentos para a ervilha. Sabendo que Vzão, letra V maiúscula, representa o gene que determina a cor amarela. Então, Vzão, vou colocar aqui. Vzão
amarela. E o Vzinho, o gene que determina a cor amarela dos cotilédones, né? Das pétalas. E é dominante. Sobre o alelo Vzinho, né? Letra V minúscula, que determina a cor verde. Então, é verde. E a amarela é dominante. E o Vzinho é excessivo. Então, já temos essas informações aí. É sempre bom, quando vocês estiverem resolvendo problemas de genética, vocês anotarem todas as informações, que fica muito mais fácil de vocês visualizarem todas as situações, tá? Que estão sendo colocadas. Aí aqui nós temos aqui representado 3 cruzamentos. O 1, o 2 e o 3. Está havendo o cruzamento de uma planta amarela, homozigota dominante, com uma planta verde, homozigota recessiva. Tá? Em 2, nós temos o cruzamento de uma planta amarela heterozigota, tá? Vzão Vzinho, cruzando com uma outra heterozigota Vzão Vzinho. E em 3 eu tenho um heterozigoto cruzando com um homozigoto recessivo, uma amarela heterozigota com uma verde homozigota recessiva. Aí agora vem aqui a informação para vocês. A formação de um pé de ervilha que seja heterozigoto, então grifem essa informação aqui, destaquem. Eu quero que a formação de um pé de ervilha que seja heterozigoto e que, portanto, pode produzir vagens com sementes amarelas e com sementes verdes, pode resultar. Ou seja, eu quero que desses cruzamentos, qual deles pode resultar um pé, né, uma planta heterozigoto, ou seja, uma planta com essa constituição genotípica. Tá? A formação de um pé de ervilha que seja heterozigoto, qual desses cruzamentos pode formar, é capaz de formar um heterozigoto? E o heterozigoto, a gente sabe que ele apresenta um alelo dominante, um alelo que vai expressar a característica, que expressa mesmo em condição única, e um alelo recessivo, que só é expresso em condição dupla. Mas ele tem o alelo tanto para a característica dominante, quanto para a característica recessiva. Vai, né, do par dele com quem ele vai cruzar, para que ele possa ter um filho, né, uma prole recessiva. Ok, gente? Então, vamos analisar cada um. Então, a questão já está bem clara. Eu quero saber qual desses cruzamentos é capaz de gerar um heterozigoto. Ok? A alternativa A diz que antes da gente fazer aqui, analisar as alternativas, é bom a gente realizar logo aqui o cruzamento, que aí já fica bem legal para vocês. Vamos ver como é aqui o resultado desse cruzamento, tá? Dois homozigotos puros, tá? O dominante e o recessivo. Vzão com Vzinho fica como? Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Agora outro Vzão. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Vzão com Vzinho. Vzão, Vzinho. Então, esse cruzamento, o cruzamento 1, gerou um indivíduo heterozigoto? Sim, né? Não somente um, mas toda a prole desses indivíduos puros são heterozigotos. Então, aqui, um é capaz de gerar um heterozigoto? Sim. Então, já sei que um é. Então, vou até destacar logo ele aqui. Esse aqui, ele está de acordo com o que eu quero. Então,
Vou destacar. Era assim para vocês corrigirem, resolverem. Não sei se vocês fizeram dessa forma, mas assim fica bem melhor. Nesse outro cruzamento aqui, vamos lá. Vezão com vezão, vezão, vezão. Vezão com vezinho, vezão, vezinho. Vezinho com vezão, vezinho, vezão, mas eu coloco o V para frente, porque ele é o alelo dominante. Vezão, vezinho. E por fim, vezinho, 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 vezinho. Então, nesse indivíduo aqui, nesse cruzamento aqui, eu tive a presença de heterozigotos na minha prole? Sim ou não? Vamos analisar? Eu já vi que sim, né? Mas vamos analisar aqui. Genótipo por genótipo. Vezão com vezão não é heterozigoto. Tá? Então aqui, não. Mas aqui, vezão, vezinho, vezão, vezinho, é heterozigoto. Então, está de acordo com o que eu quero. E vezinho, vezinho. Tá? Então, o 2 também é capaz de gerar um heterozigoto. Por fim, vamos analisar o terceiro cruzamento aqui, né? O terceiro casalzinho. Aqui eu tenho o cruzamento de um heterozigoto e um homozigoto recessivo. Vezão com vezinho, vezão, vezinho. Vezão com vezinho, vezão, vezinho. Vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Vezinho com vezinho, vezinho, vezinho. Olhando aqui, de cara a gente vê que a prole apresentou heterozigoto, né? Apresentou 50% de plantas amarelas e 50% de plantas verdes, sendo que as amarelas são heterozigotas. Logo, o terceiro também é capaz de me fornecer indivíduos heterozigotos como resultado desse cruzamento. Então, agora ficou fácil. Vamos analisar as alternativas. A alternativa A diz que apenas do cruzamento 1 eu posso ter um indivíduo heterozigoto? Não, né? A gente viu que o 1, 2 e o 3. A alternativa B, apenas do cruzamento 2 eu posso ter um heterozigoto? Não, né? A gente sabe que é do 1, do 2 e do 3. C, apenas do cruzamento 3? Não. D, apenas do cruzamento 2 e 3? Não, porque o 1 também é capaz de gerar um heterozigoto. A alternativa E é a correta, que diz que é dos cruzamentos 1, 2 e 3. Certo, galera? Tudo tranquilo? Então, acho que também essa questão não geraria nenhuma dificuldade. Bastava interpretar direitinho a questão, fazer o cruzamento, ver se houve presença de heterozigoto ou não. Ok? Aqui até coloquei azão, azine, porque a gente já está acostumada com A, né? Mas é o vezão, vezinho que a gente queria. Tá bom? E vamos para a sétima questão. A sétima questão, ela é um pouquinho parecida com a sexta, certo? Mas ela tem uma interpretação assim, a interpretação é a mesma, só que a notação ela está escrita de forma diferente, né? Eu tenho aqui o resultado em porcentagem em uma tabela, e aqui vocês vão ter que deduzir quais seriam os genótipos que estão sendo cruzados com cada um desses indivíduos, tá? Então vamos ler aqui a questão. 2 genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta, tá? Toda característica em um indivíduo é determinada por um gene coexistindo na forma de 2 alelos, tá? Então, para cada característica eu tenho um gene na forma de 2 alelos, tá? Coexistindo em 2 alelos. Um alelo do cromossomo do pai, um alelo do cromossomo da mãe, ok? É isso que ele está te dizendo aqui.
Azão é dominante e determina a cor púrpura. Azinho recessivo determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos com diversas linhagens dessa planta, ok? Então, vamos olhar aqui a tabela. Nesse primeiro cruzamento, eu tenho um umzinho representando o indivíduo que eu quero deduzir, o genótipo do indivíduo que eu quero deduzir, cruzando com azinho, azinho. E desse cruzamento, esse indivíduo 1 cruzando com azinho, azinho, gerou 100% de planta pura, gente. Qual é o indivíduo, a constituição genotípica de um indivíduo, que cruzando com outro puro, vai me dar 100% de plantas com a característica dominante, no caso aqui, ó, 100% púrpuras. Ok? E as púrpuras, elas são determinadas pelo alelo dominante A, né? Basta ter um alelo dominante A para a planta apresentar a cor púrpura. Então, qual seria aqui, gente, o genótipo? Para cruzar com azinho, azinho e gerar 100% plantas azão, plantas púrpuras. Seria quem? Um azão, azão, né? Um homozigoto dominante. Então, vamos colocar bem aqui do lado, que seria o quê? O azão, azão. Porque azão, azão cruzando com azinho, azinho daria o quê? 100% azão, azinho. E azão, azinho é um heterozigoto que determina a característica púrpura, de cor púrpura. Eu já descobri, pela minha proporção aqui, fenotípica, quem é o indivíduo 1, né? Qual a constituição genotípica do indivíduo 1? Vamos para o 2 aqui, ó. Cruzamento do indivíduo 2 com azinho, azinho, que deu 50% de plantas púrpuras e 50% de plantas amarelas. Qual é a constituição genotípica de um indivíduo que, cruzando com o homozigoto recessivo, dá 50% dominante e 50% recessiva? Vocês sabem também. É um heterozigoto, gente. Seria o quê? Vou trazer esse azão, azão para cá para não desconfigurar aqui. O indivíduo 1 seria azão, azão. O indivíduo 2 seria o quê? Azão, azinho. Vamos ver se dá certo? Só cruzar, ó. Vou cruzar aqui para vocês. Vezes azinho, azinho. O que daria aqui, ó? Aqui não preciso cruzar, né? Azão com azão, azão, azinho vai dar 100% azão, azinho. Aqui que eu já vou fazer o cruzamento, para vocês verem direitinho. Azão com azinho. Azão, azinho. Azão com azinho. Azão, azinho. Azinho com azinho. Azinho, azinho. Azinho com azinho. Azinho, azinho. E aí, não deu certinho aqui? Com o resultado mostrado aqui na tabela, né? Com a previsão do resultado da tabela. 50% é o quê? Púrpura, porque tem um azãozinho, ó, azão, azinho, azãozinho. Já que apresenta o alelo dominante, então apresenta a cor púrpura. E 50% é o quê? Azinho, azinho. Tá? Então, eu já descobri agora a constituição genotípica desse segundo indivíduo. Vamos descobrir agora a constituição genotípica do terceiro indivíduo. Diz que foi 100% de plantas amarela. Planta amarela é a característica recessiva. Então, para eu ter 100% de plantas amarelas, eu tenho que cruzar uma planta amarela com outra amarela.
Logo, o terceiro indivíduo, para gerar todas amarelas, seria o quê, gente? Ele tem que ser totalmente também amarelo. Tem que ser azinho, azinho. Porque azinho, azinho, cruzando com azinho, azinho, vai dar 100% azinho, azinho. E azinho, azinho é a característica recessiva que representa a cor amarela. Tá? Então, o indivíduo 3 é azinho, azinho. E o indivíduo 2 é azão, azinho. E o indivíduo 1 é azão, azão. Vamos ver agora o indivíduo 4. Aqui também indivíduo 3, eu não preciso cruzar porque tá muito fácil também, né? Azinho, azinho, cruzando com azinho, azinho. Vamos para o indivíduo 4 agora. No indivíduo 4 eu tenho aqui, ó, que o 4 cruzando com esse indivíduo heterozigoto azão, azinho, produziu 75% da prole de cor púrpura e 25% da prole de cor amarela. Qual é a constituição genotípica de um indivíduo que, quando cruzando com um determinado indivíduo heterozigoto, proporciona 75% de uma característica, que é a dominante, e 25% da característica recessiva, gente. Também um heterozigoto, tá? Então, o indivíduo 4 é azão, azinho também, tá? Fazer o cruzamento aqui para vocês verem. Mas com certeza vocês já estão carecas de saber. Quer ver? Vamos lá. Azão com azão. Azão, azão. Azão com azinho. Azão, azinho. Azinho com azão. Azão, azinho. E azinho com azinho. Azinho, azinho. Certo? Então, vamos observar aqui como representa fielmente o que a proporção desse cruzamento da tabela está nos mostrando. 75% aqui, ó, plantas de cores púrpuras, que são as dominantes. Cadê? Púrpura. Porque para ser púrpura basta ter um alelo dominante, tá? Aqui é púrpura, homozigota dominante. E aqui 50% de púrpura heterozigota, tá? E 25% de amarela. Então foi 75% de púrpura e 25% de amarela. Ok? Então, a alternativa correta, vamos analisar aqui. Primeiro, a gente nem leu o que a questão estava pedindo, né? A questão pede o quê? Apresentam genótipo azão, azinho. Primeiro, a gente estava descobrindo os genótipos. Apresentam o genótipo azão, azinho, as linhagens. Qual dessas linhagens, que a gente já descreveu aqui, apresenta o genótipo azão, azinho, seu genótipo heterozigoto? A1 tem o genótipo heterozigoto? Não, né? Tem o genótipo homozigoto dominante. A2 tem? Sim, então 2 está ok. A3 tem o genótipo heterozigoto? Não, ela tem o genótipo homozigoto recessivo. A4 tem? Sim. Então, a alternativa correta é a letra C, né? Apenas o indivíduo 2 e o indivíduo 4 apresentam o genótipo azão, azinho, né? Que representa o genótipo heterozigoto, característica púrpura. Ok? Então, a alternativa C aqui. Certo, gente? Então, gente, a gente fica por aqui, tá? Espero que vocês tenham... quem não conseguiu resolver uma determinada questão, que essa explicação possa ter esclarecido
aí as dúvidas de vocês. E na aula que vem, a gente já vai dar continuidade aí ao nosso trabalho para a segunda verificação, certo? Então, boa noite para vocês e até terça-feira que vem.